Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és perfeito, magnífico e podes fazer infinitamente mais do que pedimos e até mesmo pensamos. O Senhor é soberano, Rei dos reis, Tu és inigualável, Senhor. Graças te damos, porque aprove o Senhor nos conceder mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Ministra em nossas vidas, em cada área de nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, e que venhamos estarmos sensíveis e com o coração inclinado para Ti, Senhor. Dê-nos a mente de Cristo e também o caráter de Cristo. Também dê-nos um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Abençoa, Senhor Jesus amado, o nosso lar e a nossa família, a este devocional. E que venhamos saboreá-lo e aprendê-lo mais de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais e nos conceda discernimento, entendimento, sabedoria, para aprendermos mais de Ti nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos lá? Vitória pela dependência em Deus. Medite nesse versículo hoje. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. E Asa é um rei, tá? O nome dele era Asa mesmo, rei Asa. Clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para Ti é ajudar. Quer com muitos, quer com poucos, ajuda-nos, Senhor, nosso Deus. Porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Palavra-chave: dependência. Vitória pela dependência em Deus. O rei Asa estava diante de uma ameaça gigantesca. Um exército inimigo com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Humanamente, era impossível vencer. Contudo, Asa não confiou na força do seu exército, nem em estratégias militares. Ele se voltou para Deus em oração sincera, reconhecendo sua total dependência dele. Sua declaração é poderosa: nada para Ti é ajudar, quer com muitos, quer com poucos. Esse episódio nos ensina uma das lições mais profundas da vida cristã. A vitória não depende dos nossos recursos, habilidades ou força, mas da presença e do poder de Deus. Asa nos mostra que a verdadeira fé se manifesta quando reconhecemos nossa fraqueza e confiamos plenamente na intervenção divina. Tá ouvindo, mãe? Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Que tem que confiar plenamente na intervenção divina. Não é a senhora querer meter o braço e arrancar a água de um poço a pulso, não, que não vai nascer. Pode ser o poço mais frutífero que for, cheio de água, mas se Deus quiser, vai secar. Se Ele não quiser, vai brotar. Então, sossega em casa. Usa a confiança em Deus. Porque para Deus não há impossível, não. Quantas vezes, diante dos desafios da vida, somos tentados a confiar apenas naquilo que vemos. Pois é, né, mãe? Quer confiar naquilo que vê. Tem que confiar em Deus.
Assim como Deus disse lá para quem? Tomé. Bendito aqueles que confiam mesmo sem ver, Tomé. Tu precisou ver para confiar. A gente precisa aprender, porque existem momentos de nossa vida que nós verdadeiramente só confiamos se vemos alguma coisa. A fé, ela se move pelo que não vemos. A fé é uma confiança em Deus de que Ele está cuidando de tudo. Hoje eu recebi um testemunho, a coisa mais linda da minha amiga. Ela falou para mim assim: amiga, eu estava esperando o atendimento e eu estava tão agoniada que eu comecei a louvar. Me senti melhor e depois do atendimento o médico falou umas coisas, sabe, assim e assim, assim para mim. E eu pensei, seja feita a vontade de Deus. E ela falou para mim que antes do atendimento, ela estava preocupada de não conseguir ser atendida por causa de umas burocracias lá no plano de saúde dela, que talvez nem estivesse liberado a consulta para ela, os exames para ela, mas Deus proveu tudo. Porque ela tinha e tem uma rede de pessoas orando por ela. Assim como a todos que eu compartilho este devocional também tem. E ela falou para mim assim: amiga, eu estava lá e estava dependendo de ser aprovado esse processo para que eu pudesse fazer os exames. E enquanto não estava sendo aprovado, eu fiquei pensando. Teve um momento que eu falei assim: quer saber de uma coisa? Se Deus me trouxe até aqui, se Ele está permitindo eu vivenciar tudo isso, é porque Ele está no controle. Eu vou confiar. Seja feita a vontade de Deus. Ele sabe tudo que eu passei, Ele sabe tudo que eu tenho passado. E se Ele me confiou estar aqui neste momento, eu vou confiar nele. E ali eu entendi. Isso é fé. Mesmo estando diante de um momento tão frágil, tão delicado, ela escolheu confiar no Deus que tudo pode. E é lindo, porque o Senhor respondeu a ela. O Senhor respondeu, viu, amiga? Aquele versículo que eu te mandei em Naum foi a resposta de Deus para você, mediante a sua fé. E é muito lindo este Deus. Mas nós precisamos confiar que Ele está agindo, mesmo quando nós não vemos, que Ele está cuidando, mesmo quando nós não percebemos. Por quê? Porque nós somos falhos e pecadores e não é todo momento que nós perceberemos alguma coisa. E tem mais, não é a todo momento que Deus vai nos mostrar alguma coisa, não. Ora, o Senhor falou para Abraão, na época ainda chamado de Abrão, sai da tua terra que eu vou te guiar para uma terra. O Senhor disse para ele: Abraão, sai dessa terra que eu vou te mandar para uma terra tal, assim, com nome tal. Não. O Senhor fez ele sair da terra dele. Ele foi, sem saber para onde ia, sem saber quantos dias levaria, sem saber o que fazer. Mas ele foi. Confiou em Deus. Assim como o Senhor também provou a fé dele. Sabe quando? Quando o Senhor permitiu que ele e Sara tivessem um filho. E o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício. E ele ficou desesperado por dentro, ficou. Mas na cabeça de Abraão, quando ele estava levando o filho para o sacrifício no monte, ele tinha plena certeza de que Deus
tiraria a vida do menino se quisesse, mas devolveria se quisesse também. Então ele foi, levou o seu único filho. Quando ele estava para dar a machadada no menino, o anjo chegou e falou: Abraão, Abraão. E então ele soltou o machado. Não precisa disso, eis o cordeiro ali para ti. Então, isso é fé. A gente precisa viver esse tipo de fé? Precisamos sim. Precisamos. Ah, significa que Deus vai fazer isso na nossa vida? Eu não sei. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Mas Ele diz que é para a gente confiar nele plenamente. Confiarmos nele. Porque já vivemos nos desafios da vida. E a gente é tentado todos os dias. Já olha aqui, ó, quantas vezes diante dos desafios da vida somos tentados a confiar apenas naquilo que nós vemos. E onde que anda a nossa fé? Como é que anda a nossa fé? Como anda a sua fé? Dinheiro, contatos, conhecimento ou experiência? Mas Deus nos chama a um nível mais profundo de confiança, a depender dele totalmente. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Asa entendeu que aquela batalha não era apenas dele, mas do Senhor. Assim também é conosco. Muitas das lutas que enfrentamos não são apenas terrenas, mas espirituais. Você ouviu, né, mãe? Você se lembra, né, de hoje da nossa conversa, né? Eu tenho plena certeza que a senhora precisa abrir os olhos para perceber sobre essas lutas espirituais. E só podem ser vencidas quando colocamos Deus à frente. Este versículo nos convida a mudar a nossa perspectiva. Parar de olhar para o tamanho do problema. Ai, porque eu tenho isso assim assado. Vou mostrar um vídeo para vocês que vocês vão ficar de cabelo arrupiado. Sem brincadeira. Quando começa com esse negócio, porque eu tenho isso, porque eu tenho assim, e é tudo coisa ruim, você está se auto-abraçando, intitulando essas coisas ruins na tua vida. Ah, você está abraçando isso? Então fica com essas coisas ruins. Mas as coisas ruins têm tendência a crescer, tá? Elas não diminuem, não. Bom? Elas se transformam em problemas maiores. E é por isso que eu sempre brigo, sempre repreendo, sempre falo e sempre vou falar. Não fale, eu tenho esse negócio, eu tenho essa coisa. Não, você não tem não, Deus não te deu isso. Apareceu, aconteceu, momentaneamente. Estou diagnosticada com isso. Ah, porque eu tenho isso desde criança. Porque tem este problema de... Pelo amor de Deus. E Asa entendeu que o problema não era só dele. Asa foi lá e falou: Senhor, aqui ó, toma aqui, que isso aí é muito mais do que eu posso. E este versículo nos convida a mudar nossa perspectiva, parar de olhar para o tamanho do problema e começar a contemplar o tamanho do nosso Deus. Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente, mediante ao problema, a gente olha para o problema e, meu Deus do céu, ele é muito grande. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Como é que isso? Como é que assim? Como é que eu tenho solução? Como é que eu dou jeito? Não tem jeito, não tem. Aí começa, não tem jeito isso, não vai ter jeito de resolver isso, não vai ter jeito de fazer assim, não vai dar certo. Já começa a dizer que não vai dar certo, pelo amor de Deus.
Antes mesmo de tentar, já começa a dizer que não vai dar certo. Aí o que acontece? A tendência é o troço não dar certo mesmo. E aí a gente faz o quê? O pior de tudo, nesse meio de todas essas coisas, é a gente não reconhecer o tamanho do nosso Deus. Eu quero saber quando é que houve algo impossível que Deus não pôde e não pode resolver. Eu quero saber que coisa é essa que foi impossível demais que Deus não pôde resolver. Parar começa a mudar a nossa perspectiva. A gente para de olhar para Deus e começa a olhar para o problema, o tamanho do problema. Aí o tamanho do problema parece que se torna maior do que Deus. Mas quem é Deus sobre este problema? E começa a contemplar o tamanho do nosso Deus. Para de ficar olhando o tamanho desse problema e começa a contemplar o tamanho do nosso Deus. Meu Deus é soberano, meu Deus é fiel, meu Deus é poderoso, Ele nunca falha, Ele nunca perdeu uma batalha. Para Deus não há nada impossível. Não há obstáculo ou inimigo que possa prevalecer contra Ele, porque na cruz o nosso Deus morreu e também matou a morte. Destruiu. Que possamos, como o rei Asa, assumir uma postura de humildade e dependência de Deus e reconhecimento, e reconhecendo que mesmo quando os recursos humanos são insuficientes, Deus sempre será o suficiente. Hoje, a minha amiga disse para mim: amiga, eu acho que este exame não vai ser aprovado. Eu achava que não fosse ser aprovado, porque talvez o plano que ela tem não fosse cobrir o exame que foi pedido. E ela teria que pagar esse exame por fora. Mas não. Deus é tão perfeito que proveu o exame para ela. E deu tudo certo. Lições que aprendemos. Nossa força é limitada, sim. Nós não temos força infinita, quem tem é o nosso Deus. Mas o poder de Deus é infinito. Quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que Deus manifeste seu poder. A oração é a nossa arma mais poderosa. Assim como Asa, precisamos clamar ao Senhor em meio às batalhas, confiando que Ele luta por nós. A vitória não depende dos recursos humanos, mas da presença de Deus. Mesmo com poucos ou muitos, Deus pode agir e nos conceder vitória. Ora, vocês se lembram, né, que o rei Asa passou por isso. Tinha um exército numeroso contra ele. E ele decidiu confiar em Deus. Assim também, Gideão, quando o Senhor mandou ele escolher os homens para a batalha, o Senhor percebeu que havia homens com medo, mandou mandar os que estavam com medo para casa. E ficou alguns. E então o Senhor falou: Gideão, ainda tem muitos aí. Vamos diminuir mais para que, depois de vencerem a guerra, a batalha, não venham dizer que foi porque tinham muitos. E entendeu? Devemos agir com humildade e dependência de Deus. A humildade de Asa, ao reconhecer sua incapacidade, nos inspira a sempre depender de Deus e não de nós mesmos. As batalhas da vida
são espirituais e precisam ser enfrentadas com fé. Assim como Asa entendeu que aquela luta era de Deus, precisamos entregar nossas batalhas a Ele, confiando no seu propósito. O tamanho do problema nunca é maior que o tamanho do nosso Deus. Mesmo que os desafios pareçam gigantes, Deus é maior e soberano sobre todas as coisas. E isso nunca mudará. Vamos orar em nome de Jesus? Repitam comigo. Mãe, coloque a mão na cabeça, uma mão no coração e em nome de Jesus, repete. Senhor Deus, reconheço que sou limitado e que muitas vezes enfrento situações que me assustam e me fazem sentir pequeno. Assim como Asa, clamo a Ti, ajuda-me, Senhor, em Ti confio e sei que Tu és poderoso para me dar vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Fortalece minha fé, renova minha esperança e guia os meus passos. Que eu nunca dependa da minha própria força, mas sempre do Teu poder. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A frase do dia: quando minha força falha, a graça de Deus me sustenta. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos. Graças Te damos. Amém. Vou pegar o vídeo aqui agora, esperem aí. Vejam. Nunca diga eu tenho medo. Vou repetir. Nunca diga eu tenho medo. Porque quando você usa este verbo ter, você fala de posse. Eu tenho. Se eu digo eu tenho, é minha propriedade. Se eu digo eu tenho medo, o que é que eu estou dizendo? O medo é meu. Eu adotei, eu me apossei. Então, se é seu, seja bem servido. Mas é seu? Não foi Deus que lhe deu. Tiago diz que toda boa dádiva vem lá do alto. O medo é uma boa dádiva. Então, quem lhe deu esse medo? Fora com ele. Nunca diga tenho medo. Diga, não tenho medo de nada. Diga, não tenho medo de nada, nem de ninguém. A palavra de Deus nos encoraja a cultivar uma mente saudável e renovada, que pode processar pensamento correto, com base na verdade da palavra de Deus. Eu vou processar tudo que é pensamento. Não vou abraçar qualquer pensamento que chegar aqui à minha mente de jeito nenhum. Ouviram? Ouviram, né? E eu espero que tenham aprendido. Entendeu, né? Eu tenho a mente de Cristo. Vamos dizer isso. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu sou renovada. Eu sou amada. Eu sou guardada. Eu sou fortalecida. Eu sou renovada. Eu sou vivificada. Eu sou zelada e bem cuidada pelo meu Deus. Amém? Amém.